A humanidade sempre olhou para cima. Mapeamos cada metro quadrado da superfície do planeta. Conquistamos o Everest, descemos ao fundo da Fossa das Marianas e até enviamos sondas para fora do Sistema Solar. Parece-nos que a Terra foi estudada de ponta a ponta, mas bem debaixo dos nossos pés, escondido sob camadas de calcário e escuridão, existe um mundo completamente diferente. Um mundo onde as regras habituais não se aplicam, onde não há luz solar, não há sucessão de dia e noite, e a temperatura nunca passa de alguns graus. Esta é a última fronteira inexplorada do nosso planeta. No fundo das montanhas do Cáucaso Ocidental, no maciço de Arabica, encontram-se os portões para o submundo. Do lado de fora, parecem fendas comuns e discretas na rocha, mas essas passagens estreitas levam a mais de 2 quilômetros de profundidade. Aqui estão as cavernas Krubera Vorônia e Veriovkina, as cavernas mais profundas conhecidas na Terra. Não são apenas espaços vazios na rocha, são poços verticais colossais e gargantas estreitas de pedra que descem direto para o coração do planeta. A jornada até o fundo desse abismo exige semanas de trabalho exaustivo, e qualquer erro aqui significa a morte, porque as equipes de resgate não virão buscar você. Bem-vindo ao cosmos subterrâneo. Mas bem debaixo dos nossos pés, escondido sob camadas de calcário e escuridão, existe um mundo completamente diferente. Um mundo onde as regras habituais não se aplicam, onde não há luz solar, não há sucessão de dia e noite, e a temperatura nunca passa de alguns graus. Esta é a última fronteira inexplorada do nosso planeta. No fundo das montanhas do Cáucaso Ocidental, no maciço de Arabica, encontram-se os portões para o submundo. Do lado de fora, parecem fendas comuns e discretas na rocha, mas essas passagens estreitas levam a mais de 2 quilômetros de profundidade. Aqui estão as cavernas Krubera Vorônia e Veriovkina, as cavernas mais profundas conhecidas na Terra. Não são apenas espaços vazios na rocha, são poços verticais colossais e gargantas estreitas de pedra que descem direto para o coração do planeta. A jornada até o fundo desse abismo exige semanas de trabalho exaustivo, e qualquer erro aqui significa a morte, porque as equipes de resgate não virão buscar você. Bem-vindo ao cosmos subterrâneo. Capítulo 1. O labirinto vertical. Glava 1. O maciço de Arabica não se rendeu aos humanos imediatamente. As primeiras expedições de espeleólogos soviéticos, na década de 1960, conseguiram descer apenas algumas dezenas de metros. Eles não tinham as modernas cordas ultra-resistentes, nem equipamentos leves, apenas pesados cabos de aço, escadas de corda e uma coragem imprudente. As cavernas pareciam intransponíveis, terminando em bloqueios impenetráveis. Mas a tecnologia avançou. A técnica de progressão por corda única mudou as regras do jogo, e os exploradores começaram a perfurar a rocha cada vez mais fundo. Logo ficou claro, Krubera Vorônia e Veriovkina não são apenas poços verticais, são um labirinto tridimensional infinito e aterrorizante. As cavernas são compostas por uma sucessão de enormes abismos verticais conectados por fendas sinuosas e incrivelmente estreitas, meandros onde uma pessoa precisa se espremer literalmente prendendo a respiração. A descida a tal abismo não é como o alpinismo, onde você sobe leve em direção ao cume. É um cerco pesado que dura vários dias. Para chegar ao fundo, os pesquisadores são forçados a organizar uma cadeia de acampamentos base subterrâneos. Imagine esta cena. Você está a mais de 1 quilômetro de profundidade. Ao seu redor, há uma escuridão absoluta e fisicamente tangível. Basta desligar a lanterna e você não conseguirá ver a própria mão na frente do rosto. A umidade é de 100%. A água pinga implacavelmente no seu pescoço.
e a temperatura não passa de 4 graus Celsius. É preciso dormir em redes e plataformas suspensas, presas por âncoras diretamente nas paredes verticais, com centenas de metros de um vazio negro escancarado abaixo de você. Aqui não há rádio, nem comunicação via satélite com o mundo exterior. Puxar um fio de telefone comum para essa profundidade já é um feito heróico. Se alguém se ferir ou quebrar a perna, a evacuação para a superfície levará semanas e exigirá um esforço colossal de dezenas de socorristas. Cada passo para baixo, cada troca de mosquetão de aço na corda, deve ser levado ao automatismo absoluto. Neste labirinto, a rocha é surda a gritos de socorro, e a água, que afia a pedra há séculos, pode se transformar em uma inimiga mortal a qualquer instante. A caverna Krubera-Vorônia tornou-se uma verdadeira lenda. Foi aqui que a humanidade conseguiu ultrapassar a marca mágica de 2 quilômetros de profundidade. Mas este recorde não foi dado de graça. Ao chegar ao fundo, os espeleólogos encontraram o pior obstáculo possível: um sifão. Um sifão é um túnel na caverna completamente inundado. Você não pode simplesmente contorná-lo ou escalá-lo. A única maneira de continuar é mergulhar na água gelada com equipamento de mergulho. Mergulho em cavernas já é uma das atividades mais perigosas do mundo. Agora imagine fazer isso a mais de 2.000 metros de profundidade, depois de semanas de descida exaustiva e pesada. A água está a quase 0 graus. A visibilidade é mínima. Se o seu equipamento falhar, você não pode simplesmente nadar para a superfície. Você está preso sob um teto de pedra maciça e toneladas de água fria. Foi exatamente nessas condições infernais que o espeleomergulhador Gennady Samokhin estabeleceu o recorde mundial em 2012. Ele mergulhou no sifão terminal, ironicamente chamado de 2 capitães, e desceu a uma profundidade recorde de 2.197 metros. Naquele momento, ele era o ser humano mais profundo do planeta Terra. Krubera-Vorônia parecia o limite absoluto da exploração humana. Mas a montanha guardava mais um segredo. Pouco tempo depois, outra caverna vizinha no maciço de Arabica decidiu desafiar esse título, e sua descida provaria ser ainda mais brutal e aterrorizante. A caverna Veriovkina superou Krubera-Vorônia, atingindo a profundidade insondável de 2.212 metros. Tornou-se o ponto mais profundo da Terra alcançado pelo homem. Mas este título veio com um preço aterrorizante. Veriovkina não é apenas profunda, ela é impiedosa, brutal e extremamente imprevisível. O maior pesadelo de qualquer espeleólogo é a enchente subterrânea, o chamado pavodok em russo. Na superfície pode estar caindo apenas uma forte chuva de verão, mas lá embaixo, milhares de litros de água são canalizados pelas fendas do calcário, transformando túneis secos em rios mortais e poços verticais em cachoeiras esmagadoras em questão de minutos. Em 2018, uma equipe de pesquisadores quase encontrou seu fim no fundo de Veriovkina, um acampamento base, localizado a mais de 2 quilômetros de profundidade, foi subitamente inundado. A água subiu de forma violenta, rugindo como um trem de carga na escuridão, engolindo tendas, alimentos, equipamentos essenciais e as cordas de segurança. Os espeleólogos foram forçados a lutar por suas vidas. Eles tiveram que se pendurar nas cordas acima das águas turbulentas e furiosas, na mais absoluta escuridão, esperando que a correnteza diminuísse antes que a hipotermia os matasse. O estrondo da água era tão ensurdecedor que eles não conseguiam ouvir os gritos uns dos outros, mesmo estando a poucos metros de distância. Ficar preso a mais de 2.000 metros de profundidade com a água gelada subindo implacavelmente é uma experiência de puro terror. A montanha não perdoa erros e não avisa quando vai atacar. Foi um milagre eles terem sobrevivido.
um lembrete constante de que, no submundo, nós somos apenas visitantes frágeis, tolerados pela natureza por um tempo muito curto. Sobreviver ao fundo de Veriovkina, ou Krubera Vorônia, é apenas metade da batalha. A verdadeira provação, física e psicológica, começa quando você precisa voltar. Na descida, a gravidade é sua aliada, mas na subida, cada metro dos mais de 2 quilômetros de profundidade deve ser conquistado com a força dos próprios braços e pernas. Você carrega não apenas o peso do seu corpo exausto, mas também dezenas de quilos de cordas molhadas, equipamentos cobertos de argila e resíduos. O jumar, o ascensor mecânico que desliza pela corda, torna-se sua única ligação com a vida. Um movimento repetitivo, mecânico e doloroso, executado milhares de vezes na escuridão. Levanta o braço, empurra a perna, sobe 30 centímetros, e de novo, e de novo. O cansaço aqui não é apenas muscular, é uma exaustão que penetra na alma. A privação sensorial começa a brincar com a mente humana. Sem a luz do sol, o cérebro perde a noção do tempo. Dias e noites se fundem em um único e interminável turno sombrio. Alucinações auditivas são comuns. O som constante da água pingando nas rochas, de repente começa a soar como vozes humanas, sussurros distantes ou até mesmo música. O isolamento absoluto testa a sanidade dos espeleólogos até o limite. Quando você está lá embaixo, a superfície da Terra, com seu sol brilhante, árvores e cidades, parece um sonho distante, uma ilusão que talvez nunca tenha existido. E isso nos leva à pergunta inevitável, uma pergunta que todos fazem ao ouvir essas histórias de sobrevivência, frio, lama e terror absoluto. Por quê? Por que descer para o buraco mais escuro, úmido e perigoso da Terra? Não há fama de estrela do rock ou fortuna esperando no fundo de uma caverna. Quando um alpinista conquista o Everest, ele tira uma foto deslumbrante no topo do mundo, banhado pela luz do sol, acima das nuvens. Quando um espeleólogo atinge o recorde mundial, ele tira uma foto coberto de lama cinzenta, tremendo de frio, em um espaço escuro e apertado, iluminado apenas pelo flash de uma câmera suja. Não há multidões para aplaudir. Não há paisagens majestosas. A resposta não é lógica, é puramente instintiva. Os homens e mulheres que descem a Arabica o fazem porque são impulsionados pela forma mais pura de exploração humana. É o desejo incontrolável de pisar onde nenhum ser humano jamais esteve, de ver o que os olhos de nossa espécie nunca viram. É a vontade de mapear a escuridão. Vivemos em um mundo onde nossos satélites podem ler a placa de um carro do espaço sideral. Sentimos que não há mais mistérios, que a Terra foi completamente domada e quantificada. Mas o submundo nos lembra que somos apenas arranhões na superfície do nosso planeta. As cavernas profundas são um espelho negro que reflete nossa própria insignificância e, paradoxalmente, nossa grandeza. O abismo não nos convida. Ele não nos quer lá. A água, a pedra e a escuridão lutam contra a nossa presença a cada milímetro. Mas, para alguns poucos corajosos, a voz do desconhecido é muito mais alta do que o instinto de sobrevivência. As entranhas da Terra continuam sendo nossa fronteira final, e enquanto houver um buraco inexplorado no chão, sempre haverá alguém disposto a acender uma lanterna, prender a corda no mosquetão e dar um passo no vazio absoluto.